Ter uma organização financeira ela é muito importante para que a gente tenha clareza, consiga alcançar uma estabilidade e ainda consiga alcançar alguns dos nossos objetivos. Além de que é importante para a gente saber aonde a gente está em termos de financeiro, din-din, né? Porque se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Como é que eu vou saber quais ações são importantes para que eu consiga alcançar determinado objetivo? Devido a isso, eu separei algumas ações que eu tenho tomado bem intensamente esse ano, mas que eu aprendi ao longo de todos os anos e que me ajudaram bastante a ter uma organização financeira melhor, a ter mais clareza e conseguir controlar o meu dinheiro de uma forma mais adequada, sem tanta bagunça e sem tanta irresponsabilidade financeira. Eu acredito que vocês podem pegar como dicas muito boas para que vocês também possam evoluir nas finanças de vocês, para que vocês possam ter uma organização melhor, um cuidado melhor e um crescimento, uma evolução ali nesses termos. Talvez você já tenha uma organização, mas você pode usar como dicas novas e incluir no que você já faz hoje, ou então você não tem, então eu quero te inspirar com esse vídeo para que você possa também começar a sua organização e a sua evolução nessa trajetória de finanças. Porque se tem uma coisa que é importante no dia de hoje é o dinheiro. A gente sabe que ele não compra tudo, como felicidade, alegria, saúde, mas ele nos traz muitas conquistas em termos de material. Então, você ter um carro bom, você depende de dinheiro. Você conseguir se alimentar, você depende de dinheiro. Você conseguir viajar, você depende de dinheiro. Você ter uma estrutura, um lugar para morar bom, você precisa de dinheiro. E quando a gente precisa disso, a gente precisa ter um cuidado e uma atenção muito importante para que a gente consiga ter uma estabilidade boa e viver uma vida minimamente boa, com segurança, sem tanta preocupação financeira. Se a gente for analisar e conversar, às vezes, com pessoas próximas, a gente sabe que grande parte das pessoas não tem uma vida financeira estruturada, e que isso causa muita dor de cabeça para elas e para todas as pessoas que estão ali ao redor. Que quando você tem uma estabilidade financeira, ela vai afetar em outros aspectos da sua vida positivamente. Então, por isso que eu acho que é muito importante trazer isso aqui, conversar com vocês e incentivar as pessoas a sempre terem uma vida financeira muito estabilizada. E eu não tô falando aqui de ficar super rico, de ter muito dinheiro, mas de você saber quanto você ganha e você conseguir controlar isso e viver na sua realidade, ou ao menos saber o que você precisa fazer para alcançar outros lugares. Então não adianta você pensar em coisas grandiosas, querer ganhar muito dinheiro, trabalhar muito, se você não sabe controlar esse dinheiro que você ganha. E às vezes eu acho que acontece muito isso. Muitas pessoas pensam: ah, eu não estou com muito dinheiro porque eu estou ganhando pouco, estou trabalhando pouco. Às vezes é isso também, mas não adianta você ganhar muito e não ter um bom controle e uma organização financeira, porque isso é algo que impacta muito, mas tipo, muito mesmo. Uma contextualização bem rápida, então, da minha situação, né? Eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, então eu entendi quanto as coisas são caras e quanto é importante a gente saber administrar o dinheiro. Só que eu aprendi de uma maneira um pouquinho ruim, assim, porque foi realmente no erro. Então, eu ganhava meu dinheiro, separava uma parte, apesar de que eu não via tanto valor naquilo, eu gastava todo o resto. Só que eu gastava, às vezes, com coisas superficiais e que não me traziam um retorno muito bom, ou que era um dinheiro realmente desperdiçado, que não fazia tanto sentido gastar. E ao longo do tempo, tendo que ter mais responsabilidade, pagar algumas contas minhas, pagar a faculdade, que é um valor um pouco agregado, eu entendi que o dinheiro ele faz falta e ele é muito importante e que se não tem uma boa organização é ruim, porque você é afetado negativamente. E que o crédito muitas vezes ele chega ali para você pagar e se você gasta demais, em algum momento você vai ficar no vermelho. E aí eu tive alguns momentos em que eu gastei bastante dinheiro, não cheguei a ficar no negativo, mas eu vi que é ruim você dar todo o seu dinheiro ali para pagar contas que talvez nem fossem extremamente necessárias porque você gastou com bobeira. Então eu comecei a fazer um trabalho bem grande em questão de olhar para as minhas finanças e ter uma organização melhor e hoje eu quero mostrar o que eu fiz e o que eu ainda faço, que são importantes e que têm me ajudado a ter uma economia melhor. E aí não é nada assim que eu vou falar pra você, você tem que fazer exatamente isso, você pode entender o que eu fiz
e tentar adequar à sua realidade, porque a realidade de cada pessoa é diferente e cada pessoa tem o seu jeitinho ali de organizar que vai fazer sentido. Para que eu possa ter uma organização financeira então melhor, eu tenho algumas ações que eu faço todo mês e que me ajudam a ter um melhor controle e clareza do que está acontecendo ali com as minhas finanças, né? O que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Primeiro de tudo, antes de eu receber o meu salário, eu faço uma análise do que eu tenho comprometido para o próximo mês. Então, vamos supor, a gente está aqui em novembro. Antes de chegar novembro, eu já tinha feito uma escrita de todos os meus gastos. Então, tudo que eu tinha fixo para gastar naquele mês, para pagar naquele mês, na verdade, tudo que eu tinha de contas variáveis para pagar naquele mês. Então, fixo é, por exemplo, eu tenho transporte, faculdade e cotas do banco que eu preciso pagar. Então, eu já sei que aquele valor já está comprometido. Variável é tudo que eu gastei no crédito e que ele já vai comprometer o meu salário que eu preciso obrigatoriamente pagar naquele mês. Então, eu já tenho ali uma noção do que eu vou ter de gastos e de dinheiro que eu não posso gastar. Além disso, eu já faço uma anotação do quanto de dinheiro que eu quero economizar naquele mês. Então, tudo que vai consumir o meu salário, eu já vou anotando para que eu tenha uma noção exatamente do que está acontecendo, de como que está em termos de valor. Então, tendo uma noção de tudo que está comprometido já no mês, é muito mais fácil para ter um controle melhor e errar menos nas finanças e impedir que você gaste dinheiro que você não poderia gastar e que você fique às vezes no vermelho precisando de dinheiro emprestado para pagar as suas contas. Então, quando a gente tem contas para pagar, entende-se que eu devo priorizar o que eu preciso pagar e depois eu penso no dinheiro que vai sobrar, o que eu posso ou não fazer com ele. Quando eu estou fazendo essa análise de anotar todos os meus gastos fixos, variáveis, o que eu quero economizar, eu já aproveito e faço uma análise ali do que eu poderia estar economizando. Então, vamos supor, lá nos variáveis eu tenho algumas contas que eu comprei de roupa, que eu comprei de alimentação, enfim, e eu verifico, tá, eu precisava ou não disso? Precisava. Ou então, assim, nos próximos meses eu não posso mais gastar com isso porque eu já comprei isso neste momento, então agora não vai mais fazer tanto sentido. Eu não posso mais investir meu dinheiro nisso. Ou vamos supor, eu tenho lá no gasto fixo alguma assinatura, seja, sei lá, Spotify, Netflix, Disney, enfim, e aquilo lá vai consumir um valor. O quanto que eu estou usando aquilo? O quanto que faz sentido eu estar pagando aquele valor? Eu tenho, sei lá, 10 assinaturas de streaming. Faz sentido ter 10? Quais que eu mais uso? Quais que eu não uso tanto? Para que eu possa, então, ter ali uma economia melhor. No que faz sentido também, né? Além de já saber qual que é o meu gasto fixo variável e o que eu quero economizar no mês, eu também faço uma análise do que eu estou planejando gastar durante aquele mês. Então vamos supor, tem aniversário de alguém, eu já sei que eu vou gastar dinheiro com aquilo e que eu já poderia separar um dinheiro para o presente. Ou vai ter uma confraternização, normalmente a gente precisa pagar alguma coisa. Então, quanto de dinheiro eu estou disposta a separar para isso? Por quê? Aí não acontece de você já separei o que eu gasto e agora esse aqui, todo esse montante aqui eu posso gastar. De você gastar com coisas que talvez não seriam tão essenciais e chegar no momento de você comprar um presente ou ir numa confraternização, você não ter o dinheiro porque você não separou. Então, eu faço esse tipo de análise no geral. Esse mês, tem algum evento que vai consumir o meu salário, que vai precisar de dinheiro? Eu tô planejando sair para algum lugar diferente? Eu tô planejando viajar? Aí eu já tenho uma noção do quanto de dinheiro eu vou gastar com aquela determinada atividade, com aquele determinado evento, e eu sei que talvez eu precise abrir mão de outras coisas naquele mês para que eu possa ter uma organização melhor do dinheiro e não extrapolar tanto em questão de gastos. E um ponto importante, não adianta só a gente saber o quanto que a gente vai gastar e a gente já não deixar separado. Então, o que eu faço e funciona muito bem? E tem pessoas ali na internet que recomendam de uma forma diferente, mas eu não sigo isso, né? Que é assim, o meu dinheiro eu recebo normalmente no primeiro dia útil do mês. Recebi no primeiro dia útil do mês, eu já estou com todos os meus gastos anotados, então eu já sei qual que é o valor que está comprometido e quanto eu poderia gastar. O dinheiro pingou na conta, eu já vou pagando tudo. Pago o que eu tenho de gasto fixo, pago o que eu tenho de gasto variado,
pago tudo e só fico com exatamente o valor que eu posso gastar. Por que eu faço isso? Porque já aconteceu de eu deixar o dinheiro lá para pagar, sei lá, a fatura da Nubank, a gente pode adiantar, né? De eu deixar para pagar exatamente no dia do vencimento, eu esquecer e eu pagar juros. Por bobeira, porque eu tinha o dinheiro, mas por esquecimento eu fui lá e não paguei. Ou então eu confundi e deixar o dinheiro lá na conta e gastar mais do que deveria. Eu sei que tem pessoas que estão nessa situação também, que às vezes não tem um controle financeiro tão bom, não tem uma responsabilidade tão grande e vai acabar gastando dinheiro que não pode. Então, tá na dúvida? Já pega e paga o dinheiro. Na internet, às vezes tem pessoas que recomendam assim, deixa o seu dinheiro rendendo na sua conta e só pague essas contas no dia por N motivos. Existem alguns benefícios disso? Existem, mas para quem é muito regrado, para quem está financeiramente organizado, estável e tem consciência do quanto isso é importante e que realmente vai fazer. Se de repente tem chance de você dar um deslize, não faz. Recebe o valor e já pega e paga para não correr risco. Como eles dizem, não dá sorte ao azar. Feito isso, sabendo o que já está comprometido, qual o valor que eu posso gastar no mês, eu não segrego em termos de, eu posso gastar tanto em alimentação, tanto em produtos de higiene, de cosméticos, enfim, e tanto em lazer. Eu meio que deixo lá um determinado valor, vou supor aqui, né, R$300, e com R$300 eu posso gastar com o que eu quiser, porque todas as minhas contas do mês já estão pagas. Tem gente que segrega, tem gente que segrega. Por enquanto eu não estou fazendo assim, acho que tem chance de melhoria ali, de eu melhorar esse tipo de organização, mas para mim está funcionando. Por quê? Minhas contas estão em dias e eu estou conseguindo ainda ter um dinheiro para usar no mês e estou conseguindo economizar, que é algo muito importante. Só que eu faço isso sempre com muita ciência, então eu realmente sento e analiso tudo com seriedade e olhando, tá? Aqui faz sentido eu ter gastado esse valor, aqui não faz sentido, aqui eu posso melhorar, aqui eu não posso melhorar. Eu sei quando um mês vai ser um pouquinho mais apertado porque eu decidi fazer algum tipo de viagem, eu sei quando um mês vai ser um pouquinho mais leve. E talvez eu possa economizar mais dinheiro, ou talvez eu vou conseguir viver exatamente com o que eu me comprometi, ou eu consigo saber quando um mês é propício para que eu consiga comprar algo que eu estava esperando e eu não estava comprando por conta de ter outras contas e outras prioridades para pagar. Outra coisa que eu faço também é dar uma analisada nos próximos meses do meu cartão de crédito. Porque tem algumas coisas que eu prefiro pagar no cartão de crédito e fazer em vezes, porque daí não consome um montante tão grande do meu dinheiro e eu ainda consigo me controlar de uma forma melhor. Só que para eu passar algo no crédito, eu estabeleci, digamos, um valor máximo que eu posso ter no crédito. Então, vamos supor, eu posso gastar no máximo R$300 no crédito. Se a minha fatura do próximo mês já está perto desse valor, eu entendo que naquele mês eu não posso gastar tanto no crédito e eu preciso me controlar. Então, acho que esse tipo de ação e consciência é muito importante para que a gente consiga se organizar financeiramente. Essas dicas que eu trouxe aqui, eu considero que elas são bem básicas e que talvez você esteja ali, mas é tão básico isso, mas que são importantes e é o que de fato vai definir se você vai conseguir economizar dinheiro e se você vai conseguir ter uma organização melhor. Porque se você não faz isso, infelizmente, a chance de dar ruim é muito grande. Tem algumas outras ações aí que eu acabo tomando quando tô falando em questão de compras, alguma coisa que eu estou desejando. Talvez eu possa fazer um outro vídeo sobre isso. E se você tem interesse, ele poderia ser um vídeo mais de dicas, assim, falando, o que eu faço antes de comprar determinada coisa, principalmente quando tem um valor agregado. O que eu penso, o que tipo de análises que eu faço. Esse vídeo ele foi mais focado numa organização geral. Então, recebi meu salário, olho todos os meus gastos, todas as minhas metas para aquele mês, seja em questão de eu tenho o objetivo de comprar alguma coisa naquele mês ou eu tenho o objetivo de economizar algo. Eu acredito que fazendo dessa forma vai ajudar bastante. E aí, a forma como você vai controlar, ela não vai importar tanto. Tem pessoas que se adequam mais no papel e caneta, e é o que eu faço. Para eu ter constância nisso, para mim é muito melhor eu ter uma agendinha e eu anotar todos os gastos, porque quando eu fazia pelo celular ou pelo notebook, eu não tinha tanta constância, então eu não conseguia ir lá e ficar escrevendo, analisar, eu não gostava. E daí eu percebi que para mim fazer no papel e na caneta era muito melhor. E esse é o tipo de coisa que talvez você precisa ver. E talvez tu olhe e fale,
É tranquilo fazer isso, mas eu não tenho a constância, eu não consigo ir lá e sentar e fazer. Talvez seja porque a forma como você está fazendo você não gosta e daí você também não se esforça muito para isso. Então tenta encontrar a forma mais adequada, se é no papel e na caneta, se é no notebook, se é numa planilha de Excel, se é algum aplicativo para celular. O importante é você seguir esse tipo de passo a passo. Aonde exatamente você vai fazer fica ao seu critério do que você acha melhor para você. Pode ser que, se você é uma pessoa que não tem muito esse hábito, no começo seja um pouco difícil, seja um pouco chato, mas não desiste, porque no final é bem recompensador, assim. É bom você ter uma noção de todo o seu dinheiro e saber o que que você pode, o que que você não pode fazer, o quanto você pode melhorar ou evoluir. E muitas vezes você começa a dar uma economizada muito boa, não de deixar de fazer algo, mas de ver que você estava gastando seu dinheiro com coisas que não eram necessárias ou que talvez você nem sabia. O vídeo, ele teve mais esse intuito de trazer um pouquinho do que eu faço. Se de repente você tem alguma sugestão, alguma dúvida, se quer saber um pouquinho mais, porque eu não aprofundei em tantos detalhes assim, pode colocar aqui nos comentários, avisar, eu sempre tô olhando e tô respondendo e me inspirando nisso. Então, se você de repente quer ver na prática como que eu faço, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a trazer um pouquinho mais desses assuntos que eu também gosto. E se inscreva, curta esse vídeo e me siga para que a gente possa construir assim uma conexão muito legal e compartilhar coisas que realmente são importantes e podem ajudar você e outras pessoas, ou que até mesmo vocês possam compartilhar coisas comigo que me acrescentem e agreguem bastante ele nesse crescimento.